E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar de uma nova estrutura, tá? Uma nova estrutura dentro desse contexto do controle. Então, a outra estrutura que a gente vai colocar aqui, que a gente vai discutir aqui, é a estrutura de seleção. O pessoal também chama de estrutura de múltipla escolha, depende do autor. O muito importante é que aqui na linguagem Java a gente vai trabalhar essa estrutura de seleção usando o comando switch, tá? Então o comando switch ele vai ser aquele comando onde você vai ter sempre uma chave que é usada para identificar o valor correspondente ao caso daquela chave. Entendeu? Por exemplo, se eu informar vamos supor que eu queira informar um valor X, né? Eu vou dizer, eu tenho aqui uma variável, sei lá, vou chamar essa variável de chave 2. Essa variável que contém o valor 2 atribuído, a gente vai usar ela como chave. E aí a gente vai procurar aqui qual o caso correspondente a essa chave aqui. Percebeu? O caso 2. Então ele vai verificar qual é o valor recebido, o último valor recebido da variável chave. Nesse caso aqui foi 2. Então ele vai procurar qual é o caso 2. E aí ele executa o caso 2. Para todo caso, você tem uma palavrinha chamada break. Quando a gente encontra essa palavrinha break no caso, significa que esse break ele encerra o caso. Se você não tem a palavra break, ele vai executar o caso a partir daquele caso e os demais casos até que ele encontre a palavra break, tá? Então aqui um exemplo que a gente vai trabalhar aqui vai ser os meses do ano. Por exemplo, vamos pedir ao usuário, vou botar aqui, ó, informe o mês. Informe o mês em número, certo? Ou informe o número do mês, sei lá. Tudo bem. E aí eu quero guardar esse valor em uma variável do tipo int, né? Então esse cara vai receber aqui botar aqui, ponto next, gente. Beleza. Então o que ele vai fazer aqui? A gente vai capturar o valor informado pelo usuário, que é um valor do tipo int, guardar na variável mês, e a gente vai usar essa variável mês para ele identificar qual é o mês, tá? Exemplo aqui, eu vou dizer que se o mês for 1, ou seja, se o valor informado for 1, o mês é janeiro. Se o mês informado for 2, o mês é fevereiro. E assim sucessivamente, tá? Aqui. Outros. Você pode criar um caso para cada mês. Mês 1, fevereiro, janeiro. Mês 2, fevereiro. Mês 3, março. Mês 3. Então, só assim, a título de exemplo, né? Quando a gente executar, vamos ver aqui. Informe o mês. Aí eu vou dizer que o mês é 1. Janeiro. Informe o mês. Eu vou dizer que o mês é 2. Fevereiro. Então, a gente vai acrescentando, eu não preciso mais aqui dessa variável chave, né? Eu não preciso, eu vou acrescentando os meses de acordo com a necessidade que eu quero. Então, para informar o de fevereiro, mês 3, março. Do jeito que eu colocar aqui é do jeito que vai ser impresso o mês. Sem falar mês 3, março. Tudo bem? Qualquer valor que eu informe que não seja nem 1, nem 2, nem 3, por exemplo, vou botar aqui mês 5.
outros meses. Então ele vai cair no default. O default tem um princípio parecido com o bloco else, né, que é o bloco de exceção da estrutura de decisão. Ele vai ser executado quando ele não encontra um caso correspondente à chave. Então ele executa sempre esse default. Tudo bem? Uma coisa que você pode fazer, vamos supor que eu quero saber a quantidade de dias do mês. Então, informe o mês. E aí a gente vai botar o seguinte, ó. A quantidade de dias do mês é... E aí a gente vai botar aqui esse quantitativo. Nesse caso aqui, ó, eu quero botar aqui, ó, 31. Então, quais são os meses que tem 31 dias, por exemplo? Quais os meses têm 31 dias? Então, basta a gente definir aqui, nesse calendário, para a gente, todos os meses que tem 31 dias. Nesse caso, quais são os meses de 31 dias? A gente tem o mês de janeiro, a gente tem o mês de março, a gente tem janeiro, a gente tem o mês de março, então seria um case 3. A gente tem o mês de maio, case 5. A gente tem o mês de julho, case 7. O que mais a gente tem o mês de agosto também, case 8. A gente tem o mês de outubro, né? Então, case 10. E a gente tem o mês de dezembro. Então, todos esses meses aqui, ó, possuem 31 dias, tá? Vamos apagar esse cara aqui, porque aí a gente não vai usar mais isso. Beleza. Agora, a gente quer saber quais são os meses que tem 30 dias. Então, a gente tem o mês de abril. A gente tem o mês de abril. O que mais que a gente tem? A gente tem o mês de junho. Então, case 6. A gente tem o mês de setembro. Case 9. A gente tem o mês de novembro. Case 11. Beleza. Então, nesse caso aqui, a quantidade de dias do mês vai ser de 30 dias. 30 dias. Mas e o mês de fevereiro? Bom, o mês de fevereiro ele vai ser uma exceção. Então, o mês de fevereiro, vou botar aqui, fevereiro, ele depende do ano. Se o ano é bissexto, aí o que vai acontecer? Ele vai dizer que o mês tem 29 dias. Se o ano não for bissexto, aí ele vai colocar como 28 dias. Então vamos ver. Então a pergunta aqui tem que ser feita dentro do caso. Se a gente vai perguntar. E aí só existem duas respostas positivas. O ano é bissexto, verdadeiro ou falso? Como eu vou usar o verdadeiro e falso, eu vou usar aqui boolean resposta. E aí eu vou botar aqui, o ano é bissexto? Então, vou fazer essa pergunta aqui. Out. O ano é bissexto? Verdadeiro ou falso? E aí ele vai responder essa questão com um scanner, né? Como eu vou usar o scanner várias vezes, eu vou trocar esse cara aqui. Então, vou botar aqui um scanner. Vou pegar esse cara aqui todo, né? Mesma coisa. Vou jogar aqui para cima. E vou botar aqui um SC. Porque eu vou usar esse mesmo SC aqui embaixo. SC.next boolean. Pronto. E aqui eu vou dizer o seguinte, se a resposta dele for verdadeira, se ele é igual a true,
Quantos dias tem o mês? Aí eu vou botar aqui, ó, a quantidade de dias do mês é 28 dias. Beleza. 28 dias. Caso contrário, ou seja, se ele não é, aí eu vou botar aqui a quantidade de dias. Aliás, desculpa. Se ele é bissexto, é 29 dias. Se não é bissexto, é 28 dias. Pronto. Beleza. E se ele não informar um valor entre 1 e 12, aí a gente vai dizer, ó, o ano ou o mês informado não existe. Então, a gente pode usar, inclusive, o default, né, como um validador do intervalo que a gente quer que seja trabalhado nos casos. Então, vamos executar? Então, a gente vai executar aqui. A gente vai dizer aqui 11, por exemplo. A quantidade do dia do mês é 30 dias. A gente pode até botar aqui, ó, o seguinte, ó, vai ficar até mais interessante, ó, o mês, pronto, olha lá. Porque aí ele vai dizer qual mês que ele está informando. Pronto, a gente pode fazer isso, ó. Pronto. Tirar aqui esse, ó, vai ficar aí bem legal. Vocês, inclusive, vão ver os resultados. Beleza. Olha, fica legal. Vou botar aqui também, né? Pronto. Vamos executar agora e ver o que vai acontecer. Informe o dia do mês. Vou botar aqui o mês 4. A quantidade de dias no mês 4 é 30 dias. Vamos botar aqui o mês, sei lá, 7. A quantidade de dias no mês 7 é 31 dias. Vou botar aqui mês 2. Aí ele pergunta, o ano é bissexto? Vou botar aqui falso. A quantidade de dias do mês 2 é 28 dias. O mês 2 informado não existe. Olha o que aconteceu aqui. Por que aconteceu isso? Porque no caso 2, ó, a gente não colocou o que? A palavrinha break. Isso foi importante para vocês lembrarem daquilo que a gente falou agora no início. A gente, quando não quer que o caso seja encerrado, ou seja, quando a gente quer que ele execute daquele ponto do caso para frente, eu não boto a palavra break. Se eu quero que o caso seja executado encerrando nele mesmo, aí ó, eu tenho que colocar aqui embaixo a palavra break. Ou seja, execute o caso e encerre ele, não siga adiante. Vamos tentar novamente? Informe o mês, vou botar aqui 2. O ano é bissexto? True. A quantidade de dias do mês é 29. Veja que agora ele não botou mais o mês informado em válido. Tá vendo? Beleza. Tranquilo. Deu para entender? Valeu, galera. A gente se vê então no próximo vídeo.